Os Estados Unidos anunciaram que PCC e Comando Vermelho passarão a ser tratados como organizações terroristas globais. E o detalhe que deixou muita gente em Brasília engasgando o cafezinho foi outro. A medida veio logo depois de Flávio Bolsonaro se reunir com Donald Trump e defender exatamente isso. O governo americano anunciou agora à noite que os Estados Unidos decidiram classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. São duas classificações diferentes, tá? A primeira é a designação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas globais especialmente designados. Essa começa a valer já a partir de hoje. E uma segunda classificação é a classificação de organizações terroristas estrangeiras. Essa, segundo o Departamento de Estado, vai começar a valer a partir do dia 5 de junho. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Tem três coisas que implicam, que desdobram-se dessa classificação. Primeiro, sanções financeiras. É isso. As instituições financeiras norte-americanas ao redor do mundo ou que operem em dólar ao redor do mundo são obrigadas a bloquear pessoas ligadas a essas facções ou dinheiro de pessoas ligadas a essas facções. Ou seja, no mundo inteiro, esses dinheiros, vamos colocar assim, passam a ser bloqueados. E onde que... É a mesma coisa nesse sentido da Magnitsky, né? Onde que não tem uma instituição financeira norte-americana ou que opera em dólar no mundo? Em todo lugar. Então, isso asfixia essas operações e essas organizações, essas facções criminosas. Segunda coisa, viagem, visto de pessoas relacionadas a essas facções, acabou. Em território norte-americano, isso acaba. E o terceiro ponto, que é onde começa o blá blá blá, o mimimi da esquerda e do governo Lula, é que isso também, essa classificação, permite operações e ações do governo norte-americano em território estrangeiro. E aí é que entra a conversa, e a soberania, e a soberania. Primeiro que não é assim, eles vão lá e simplesmente entram no Brasil, não, são ações parceiras, pontuais, deflagradas em razão de um conhecimento específico sobre determinado fato. O Brasil tendo parceria com os Estados Unidos, nós vamos entregar pessoas, nós vamos fazer ações parceiras, não é que eles vêm aqui e vão agir como se fosse a polícia. Eles não vão fazer isso. Não existe isso no mundo inteiro. E mais, essa mesma imprensa, essa velha imprensa, essa mesma esquerda, esse mesmo governo Lula, que está muito preocupado com a soberania, com uma ação dos Estados Unidos em território brasileiro porque ofenderia a nossa soberania, é o mesmo governo e a mesma imprensa que não estão nem aí para boa parte do território brasileiro estar ocupado por essas facções. Então é um grande problema para a nossa soberania os norte-americanos nos auxiliarem a combater o crime organizado que ocupa o nosso território. Peraí, mas alguma coisa não está certa. Não é um problema para a nossa soberania o crime organizado ocupar o nosso território, mas é um problema para a soberania um país estrangeiro querer nos auxiliar a combater o crime organizado que ocupa o nosso território. O problema é a ocupação pontual de um país para nos auxiliar a combater o crime. O problema não é o crime estar aqui no Brasil e ocupar o nosso território. Não faz sentido. Enquanto o governo brasileiro passava pano diplomático, preocupado com soberania, interferência externa e aquele tradicional vocabulário gourmet da política internacional, Flávio foi lá e fez o básico que boa parte da população queria ouvir: chamar facção criminosa pelo nome. Porque convenhamos, quando um grupo domina território, impõe toque de recolher, executa rivais, controla a fronteira, movimenta bilhões e espalha terror em comunidades inteiras. Chamar isso apenas de crime organizado parece quase uma piada de mau gosto. A reação do governo Lula foi praticamente um roteiro pronto de tragicomédia política. Primeiro minimiza, depois critica, depois diz que a medida pode abrir espaço para intervenção. Traduzindo do burocratês para o português, claro, o problema não seria o PCC e o CV transformarem partes do Brasil em um DLC de narcoestado. O problema seria os americanos resolverem levar isso a sério demais. E aí entra a ironia perfeita da situação. Durante anos, setores da esquerda passaram pano para o caos na segurança pública, falando em contexto social, desigualdade estrutural e ressocialização, enquanto o crime organizado expandia faturamento, armamento e influência política. Flávio Bolsonaro surfou exatamente nessa contradição. Enquanto o Palácio do Planalto tentava equilibrar discurso diplomático e medo de desgaste internacional, ele apareceu como alguém disposto a pressionar externamente contra as facções. E gostando ou não dele, politicamente o movimento foi inteligente. Segurança pública continua sendo um dos temas que mais desgastam o governo. Mas aparentemente o verdadeiro escândalo para alguns foi Flávio conversar com Trump sobre isso. No fim, ficou aquela sensação amarga. O Brasil virou o único lugar onde classificar organizações criminosas, violentíssimas como terroristas, gera mais desconforto político do que a existência das próprias organizações.